tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Michele de Paula, mais conhecida como Tia Mi, e hoje eu trouxe um vídeo pra você bem interessante. Vamos ver qual é? Vamos? Hoje o nosso vídeo é sobre planejamento. E aí eu montei um planejamento no Canva. Por que é importante você ter esse planejamento arquivado, guardado em algum lugar? Porque vai que você precisa dele no futuro para tirar alguma ideia. Então, assim, o planejamento é algo que não é muito difícil, digamos assim, não é difícil de fazer. Porém, algumas faculdades não ensinam corretamente você montar um planejamento. E aí, às vezes, você vai para o mercado de trabalho precisando apresentar um planejamento e não sabe. Então, por isso que é bem importante esse vídeo. Fique até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar com as pessoas que você gosta para ajudar no engajamento do nosso canal, tá bom? E assim eu vou entender que você quer mais vídeos sobre esse assunto, tá? Então fique ligado aí, eu vou mostrar agora a tela do meu computador para você poder aprender a fazer um planejamento no Canva. Vamos lá? Então vamos começar aqui o nosso vídeo. Essa é a minha página, tá? Do Google. Ela é rosinha assim, porque eu personalizei ela. E aí eu que já tenho gravado o Canva. Então eu vou no Canva. É importante, gente, que você quando entrar no Canva, você faça um login, tá? Você se cadastre. E aqui do lado tem os designers que o Canva permite que você faça, tá? Então eu vou colocar no A4. Tamanho, documento A4. Existem vários outros tamanhos, tá? Mas para o meu arquivo de hoje é o tamanho A4, ok? Então eu vou lá em elementos e aí eu vou procurar um banner, tá? Qualquer um. Que eu achar mais bonitinho aqui, eu vou digitar banners, vai aparecer vários, e eu vou pegar um bem bonitinho, que eu acho sempre, que eu uso sempre, é um rosinha, tá vendo? Aí eu só clicar em cima e ele vai automaticamente para minha página. Então esse aqui vai ser o título do meu planejamento, então vai ser o início de tudo. Eu botei ele bem grande assim, mas depois eu vou diminuir ele um pouco, tá bom? Porque senão fica ocupa muito espaço da página. E não é o que a gente quer. E aí agora eu vou inserir o texto, tá? Inserir o texto, vou escrever planejamento. E vou colocar aqui no destaque. Essa letra tá muito pequenininha, então eu vou mudar o tamanho e o formato da letra. Eu vou editar essa palavra, tá? Enfim, tá aí prontinho o nosso título, tá? Agora a gente vai começar o nosso planejamento. O nosso primeiro item é a área de conhecimento, tá? O que é a área de conhecimento? É a matéria que eu vou usar hoje. Então, o nosso planejamento é do 5º ano, tá? Então, a área de conhecimento é geografia. Então, depois que eu organizei a letra, o tamanho, eu vou começar a desmembrar esse planejamento, tá? Eu só vou mudar aqui rapidinho a fonte, vou colocar uma fonte mais bonitinha e a partir daqui eu vou continuar. Lembrando que esse planejamento é quando você não tem nenhum outro para você seguir. Existem instituições que já te dão um modelo, tá? Então, esse aqui é um modelo que eu trabalho, ok? Então, área de conhecimento geografia, eu vou só duplicar, é como se fosse Ctrl+C, Ctrl+V. Por que eu vou duplicar? Para ficar igualzinho, inclusive com a mesma distância, tá? Então, agora eu vou editar. Editar é só você clicar em cima e você vai colocar o próximo tema, que é unidade temática, tá? Unidade temática do nosso planejamento, tá? Então, a unidade temática da geografia hoje, no caso da nossa aula de geografia, é sobre a industrialização, tá? Esse tema eu posso usar só numa aula, como também eu posso pegar ela e desmembrar em vários temas, tá? O próximo item são os conteúdos conceituais do meu planejamento, tá? Esses conteúdos conceituais eu tirei do livro didático deles, tá? Então, esse conteúdo conceitual é o processo de industrialização após a Primeira Guerra Mundial. Então, eu vou colocar
esse aqui que é o nosso conteúdo, tá? Que é o que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula. Aí eu faço a edição normal, coloco certinho, no mesmo espaçamento, tá bom? Agora nós vamos para o próximo tema do nosso planejamento. Vou duplicar novamente e aqui eu vou colocar o próximo tema, que são os objetos do conhecimento. Esses objetos do conhecimento é como se fosse um subtema, tá? É que eu quero que o meu aluno aprenda nesse conteúdo, tá? Então eu vou escrever aqui sobre o processo de industrialização após a Primeira Guerra Mundial no Brasil, tá? Então eu vou escrever que é compreender as consequências. Consequências da automação e das tecnologias de ponta no mercado de trabalho após a Primeira Guerra Mundial, tá? Então a gente vai colocar aqui, vai colocar o alinhamento ali em cima, também dá para fazer igual você faz no Word, tá? O interessante de fazer no Canva, gente, é que ele fica salvo automaticamente. Então não precisa ficar salvando e você pode utilizar ele em qualquer computador, desde que você faça o seu login, tá? Eu vou duplicar o próximo item, que nós vamos falar sobre as habilidades e os códigos das habilidades. Onde eu pego esses códigos dessas habilidades? Eu pego um documento chamado BNCC. Então, todas as escolas do Brasil, elas são obrigadas a trabalhar de acordo com o BNCC. Então, não tem essa história, que a escola não está trabalhando determinado conteúdo. Não, a gente tem que trabalhar em cima da BNCC, tá? Então, olha, aqui para vocês a Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Ela tem todas as disciplinas do ensino básico, tá? Que é dos menores, né, da educação infantil até o ensino médio. Então, nosso caso hoje é fundamental dos anos iniciais ainda, certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês todos os conteúdos que eu acho na BNCC, ok? Então, aqui eu vou procurar geografia. No caso aqui a gente está na educação infantil, eu vou procurar agora fundamental, ensino fundamental, lá embaixo. Tá? Geografia, já achei. Então, a geografia tá na página 359. Então, eu vou digitar lá em cima 359 e ela vai na página que eu quero trabalhar. Então, aí são as competências específicas de geografia, tá bom? O que é a geografia, qual a importância dela? Ela faz parte das ciências humanas, assim como história, tá bom? Nesse caso aí, é somente do Fundamental 1, dos anos iniciais, ok? O meu conteúdo hoje, o meu planejamento é para uma turma de 5º ano. Então, eu vou procurar agora o 5º ano, que tem as habilidades pertinentes a essa série, tá bom? Habilidades, aí são as habilidades, tá vendo? Então, tem todas as habilidades que eu vou trabalhar no 5º ano em relação à geografia. Então, eu não tiro isso da minha cabeça, eu tiro da BNCC. A gente não pode fazer da nossa cabeça, tá? A gente pega aqui, para essa aula, eu vou ver o que melhor encaixa, porque são várias habilidades. Então, o que melhor encaixa é a 5 e a 6. Então, eu venho aqui, eu vou destacá-las e vou Ctrl+C e vou colar lá no Canva, Ctrl+V, tá? E vou organizar. Prontinho. Entenderam? Temos os códigos e as habilidades aí, tá? Então, só vou organizar aqui para ficar mais bonitinho, porque eu gosto de tudo bem claro. Botar um embaixo do outro. E vou continuar. Agora, o nosso próximo item, como será a minha aula, tá? O que eu vou fazer? O que nós vamos... que vai ser conduzido na sala de aula? Vai ser um slide, vai ser um texto, vai ser a leitura do livro didático, tá? Então, agora que a gente vai colocar o que vai acontecer na nossa aula.
Então, para que a pessoa que... você não pode ir lá assistir a aula ou dar aula aquele dia. Então, a pessoa que pegar seu planejamento, ela vai saber o que você faria, tá? Então, é muito importante essas especificações que eu vou colocar aqui agora, tá? Então, é sobre a aula de geografia, industrialização, 5º ano. Então, eu vou escrever aqui agora metodologia que eu vou usar na minha aula, tá? Então, eu vou colocar, eu já tenho uma prontinha, aí eu só vou colocar aqui para vocês verem como é que fica, tá bom? Aí aqui eu vou escrever tudinho, tá? Eu boto links também da aula, então ela vai... Aqui, ó, ela ficou maior que a minha página, porque a minha página, ela ficou ali, a parte branca, ela tá sobrando. Então, eu vou organizar lá em cima para que tudo isso caiba numa página. Então, eu vou diminuir o título e vou organizar a página, tá bom? É muito importante fazer esse item de agrupamento, porque você pode mexer no arquivo, tá vendo? E ele não sai do lugar. Então, antes de você mexer, quando você está mexendo no Canva, agrupa tudo, tá? Porque aí depois você pode até desagrupar. Mas vai ficar mais fácil de você mexer no seu arquivo. Como eu gosto sempre de um frufruzinho, vou colocar uma bonequinha. Aí eu escrevi aqui nos elementos, boneca palito, que eu acho linda. E vou colocar aqui, só clica em cima e ele joga pro teu arquivo, tá? Então eu vou diminuir ela um pouquinho. Isso, gente, é tamanho de uma folha A4. Então depois você pode fazer de outros tamanhos também. Para imprimir... lá você vai baixar ele em PDF, tem as especificações na hora que você imprimir. Então aqui eu fiz o modelo da aula e o modelo para usar em todas as aulas, que esse está em branco, tá? Esse eu vou usar em todas as outras disciplinas. Então o meu de geografia para essa semana tá ok. Só que além desse planejamento, que é algo que eu posso usar até mesmo mensalmente, mas eu gosto de fazer semanalmente também, para eu poder dar uma visualizada assim mais rápida no que eu vou dar de aula. Então, o que eu vou fazer? Esse é um planejamento um pouco diferente do anterior. É o que eu faço na semana. Então, é um planejamento semanal. Por quê? Porque esse planejamento de cima eu posso utilizar não só num dia, posso utilizar ele no mês todo, digamos assim. Mas esse que eu vou escrever aqui agora é o conteúdo semanal, que eu divido a minha semana. Então eu vou lá, eu pego todos os planejamentos de todas as disciplinas e falo, bom, essa semana eu tenho que trabalhar livro tal, eu tenho que trabalhar atividade tal, então eu vou separando aqui. Gosto de separar por cor para não ficar misturado. Tá? Então, eu vou inserir um título igualzinho de cima. E aqui eu posso colocar o tamanho. Então, eu vou colocar tamanho 12, que é o tamanho que a gente utiliza mais ou menos, né, em todos os arquivos que a gente vai fazer no Word. Então, aqui eu vou colocar a semana. Então, por exemplo, a semana do dia tal. Aí eu escrevo aqui nesse item, tá bom? Isso é uma dica, gente, muito preciosa, que a gente consegue organizar a nossa semana de uma forma muito prática, porque o nosso dia a dia ele é muito corrido. Então aqui eu vou colocar a semana, vou trocar a fonte aqui, vou colocar a outra fonte que a gente estava usando, para ficar bem destacado. Então embaixo, esse rosa aí foi um elemento que eu coloquei, um retângulo rosa, mas eu vou mudar a cor dele, tá? Vou colocar azul bem clarinho, para poder depois colocar outra cor na outra semana, tá? Então, eu vou duplicar, como se fosse um Ctrl+C, um Ctrl+V, e aqui eu vou escrever sobre essa semana. Qual é a disciplina? Prontinho, vou diminuir um pouquinho, porque ficou bem grandão. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aí o dia que for eu faço um X, tá bom? Para eu não me perder. Aí só tô ajustando aqui, vou diminuir um pouquinho, e vou colocar lá em cima, junto com o que a gente já fez, tá? É importante mudar a cor também, tá, gente? Pra ficar bem bonitinho. Coloco lá em cima. Vou agrupar, lembra que eu falei que se você agrupando, você não corre o risco dele ficar fora do lugar. Então, aqui eu tô fazendo as linhas pra gente poder escrever o que você quer fazer nessa semana, nessa disciplina, tá bom? Então, eu faço a linha e coloco aqui.
é bem fácil trabalhar com Canva. Confesso que foi uma ferramenta que eu conheci na pandemia e eu não largo mais, tá? Esse e outros arquivos também, outros programas que eu utilizo, tem até alguns vídeos aqui no canal, formulário, fazer slide, né? Porque dessa forma é bom, gente, que fica salvo. Então, se der alguma pane, der alguma coisa aqui, você pode acessar a Canva em qualquer lugar que ele tá salvo, não apaga, tá bom? Então, agora eu vou, acho que tá tudo terminadinho, bonitinho, vou dar uma ajustada. E aí eu vou duplicar, tá? Vou duplicar para poder fazer a semana toda. Pronto, agora eu coloquei o tema do conteúdo também. Gente, isso aqui não é obrigatório, tá? É só porque eu me organizo muito assim. Então, eu sei exatamente o que eu vou dar durante a semana. Aí eu vou duplicar, tá vendo? Aí eu vou duplicar o azul. Vou colocar agora um laranjinha amarelo, né? Só que ele vai ficar bem forte. Aí eu vou dar uma transparência. Porque senão fica ruim na hora de você escrever. Quase não vai destacar a sua escrita. Então, você coloca aqui a transparência. E aí agora eu vou mudar as cores da bolinha, tá? Vou colocar ela laranja. Não é a letra não, é a bolinha que eu quero. Volto lá em cima, vou na bolinha. Então eu venho aqui e vou colocar a cor da bolinha mais forte, tá? Acho que um laranja, isso, tá ótimo. Laranjinha tá ótimo. Beleza? Então eu vou colocar. E agora eu já tenho duas cores para não misturar aqui na hora de você registrar. Ok? Ó, então eu já tenho segunda, terça, quarta, quinta e mais um dia que é a sexta-feira. Aí eu vou colocar a última que é o azul, né? Prontinho. Muito bem. Muito gostoso fazer isso aqui, gente. As minhas agendas todas eu faço aqui. Tá, os miolinhos das agendas, dos cadernos que eu produzo. Se você não conhece a minha loja, vou deixar aqui o link na descrição para você acessar. Produzo agendas, cadernos, tá? Vou colocar aqui um outro elemento. Vamos ver um bichinho aqui bem bonitinho, porque eu gosto de coisa emperequetada. Ah, essa borboleta é linda, né? Vou colocá-la aqui embaixo para poder dar um colorido no seu planejamento. Professora gosta de coisas fofas, né? Quem não é professora não entende, mas quem é, entende. Olha como é que ficou lindo o nosso caderno. Você imagina você imprimir essa página pro ano inteiro. Fica muito lindo, tá? Então aqui a gente pode apertar nessas quatro bolinhas aqui e dá para você ver tudo que você fez. Tá bom? Então nós temos o planejamento e o conteúdo semanal. Tá? Depois que você fizer isso tudo, você pode compartilhar, você pode baixar em PDF, tá? E você escolhe a página que você quer. Depois que você baixar, só você mandar para o seu coordenador para ele avaliar e para você também imprimir. Então, para você imprimir e não imprimir a folha errada, é importante que você, do lado onde está escrita a página, você escreva que página é sobre o quê. Porque se você for baixar em PNG, você já vai saber a página sobre o que é. Então, o primeiro é planejamento e o segundo é conteúdo semanal. Mais uma vez, você pode baixar ou como PNG ou como em PDF, que no caso eu vou baixar como PDF para impressão, porque eu vou imprimir fazendo um caderno, tá bom? Então essa aí é o nosso planejamento no Canva. E aí? Aprendeu? Gostou? Gente, o Canva é uma ferramenta riquíssima, tá? O Canva é uma ferramenta que eu conheci, como eu já falei, na pandemia. E é algo que a gente explora a cada dia que passa, ele apresenta algo novo pra gente. Então, se você puder ter um tempinho, aproveitar um pouco essa ferramenta. Eu pago o Canva porque pra mim hoje ele é tudo, mas ele tem a versão gratuita também, que também atende muito bem a gente, tá? Então, assim, é uma ferramenta muito boa pra gente que trabalha com materiais pedagógicos, a gente que trabalha com materiais de caderno, e não só isso, para você fazer layout, para você fazer cartão de visita. Então, o Canva, é uma ferramenta muito boa,
tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um joinha e compartilhar com os amigos. E até o próximo! Tchau, tchau, gente!